ele deu um passo que vai, na minha concepção, vai agilizar mais ainda os processos. Por quê? Vamos dizer que um confrontante ficou sem dar anuência. Aí isso já é impedimento? Não, não é um impedimento. É a primeira pergunta que acabam me fazendo. Qual que é melhor? Eu devo partir para o judiciário ou para o extrajudicial? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos abordar um tema crucial para a segurança e regularidade de qualquer propriedade, a retificação diária. Compreender esse processo é essencial para evitar problemas futuros e garantir que a descrição do seu imóvel esteja perfeita. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para desvendar todos os pontos sobre a retificação diária, temos uma convidada que é uma verdadeira autoridade no assunto, doutora Maísa Assunção Diber. Tem 28 anos de experiência dentro de um cartório de registro de imóveis, além de ser advogada e pós-graduada em Direito Registral Imobiliário e em Direito Notarial e Registral. Doutora Maísa, é uma honra tê-la novamente aqui na Central do Direito. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. É uma honra para mim poder participar do meu segundo podcast e eu fico muito feliz realmente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu conhecimento. Muito obrigada, doutora Priscila, Marcos, muito obrigada pela oportunidade. A honra é nossa. Percebemos que dá para fazer uma série com a doutora já. Com certeza. Mas vamos iniciar então. Doutora, pensando no tema principal desse vídeo, eu queria que a doutora explicasse a principal diferença entre a retificação diária judicial e o extrajudicial. Qual que é a principal diferença para a gente iniciar o tema? Você sabe que esse tema é maravilhoso, né? Eu sempre fico aqui, engajadaço para você. E quando a gente fala de retificação diária, é a primeira pergunta que acabam me fazendo. Qual que é melhor? Eu devo partir para o judiciário ou para o extrajudicial? Bom, primeiro eu vou dar a minha opinião como profissional do direito e que trabalhei por muitos anos com registro de imóveis. Eu ainda acredito na desjudicialização. Então, eu acredito que realmente a retificação pela via extrajudicial, ela acaba sendo mais interessante. Nós temos que pensar em tempo e o custo. Pelo extrajudicial, a gente consegue fazer um trabalho mais dinâmico, principalmente se você tem um engajamento entre o advogado e o engenheiro agrimensor que faz os trabalhos. Então, se tem essa dupla, eles conseguem, vamos ser pessimista, 5, 6 meses conseguem a retificação diária bonitinha no cartório. Então, o prazo para transcorrer todo o procedimento é muito mais célere e, obviamente, aí bem menos oneroso. E já no judiciário, a gente tem todo o processo, o rito, que, querendo ou não, faz parte, CPC, e a gente tem que cumprir. Então, as pessoas me perguntam, e aí, o que é melhor? O ponto principal vai ser se há ou não litígio. Mas também tem casos que você não sabe se vai acontecer ou não o litígio. Então, o que eu costumo sugerir? Comece pelo judiciário, pelo extrajudicial. Se você já consegue fazer um estudo prévio, se você tem todo o levantamento de quem são os confrontantes, se nesse primeiro momento você não vê dificuldade, começa então pelo extrajudicial. Vai fazer as notificações, vai poder... se conseguir ainda a anuência dos confrontantes antes de dar ingresso no registro de imóveis, você monta todo o procedimento, aquele material você leva praticamente pronto para o registrador. Então, se você conseguir já fazer a coleta de assinaturas dos confrontantes, todos os proprietários estão de acordo, planta, memorial, redondo, assinado por engenheiro responsável com a RT, tudo bonitinho. Então, assim, de início, não vejo problema. Vamos dizer que um confrontante ficou sem dar anuência.
Ah, e aí isso já é impedimento? Não, não é um impedimento. Por quê? Porque o registrador, você como requerente, você pode solicitar ao registrador que notifique esse confrontante que não deu anuência. É claro que você vai ter que fornecer o nome completo, o endereço onde ele deve ser notificado. Então, você tendo essas informações, ele vai tentar a notificação para ver se a pessoa se manifesta ou não. Notificação pode ser positiva, pode ser negativa. Ah, foi positiva, ele recebeu e passou em branco. Continua o processo. Ah, ele recebeu e fez uma impugnação. Como que é essa impugnação? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E, ele não foi encontrado. Então, daí vai outro procedimento, mas tudo pelo extrajudicial. Então, é possível você continuar até o último... Sim, último... Eu ia falar instância, mas não seria instância. Até a última situação de você conseguir as anuências através das notificações, seja pessoal ou através de edital, enfim. Já no judiciário, tudo mais demorado, né? Você notifica, aí tem todo o prazo para juntar, aí às vezes a pessoa concorda e não fala nada também, mas pode também discordar e impugnar, e assim vai. Então, acho que são dois processos, sim, diferentes, e pelo extrajudicial a gente consegue, sim, trabalhar bem, e se houver algum problema lá na frente, aí sim, do extrajudiciário que vai para o judiciário. Então, acho que primeiro caminho, vamos tentar o que seria o mais célere, né? Então, acho que é o caminho do que você já começar por um trâmite que pode demorar aí de 5 a 7, talvez mais anos. Excelente explicação, doutora Maísa. E eu acho importante também enfatizar um pouco sobre, mesmo sendo no extrajudicial, a importância de um profissional especialista no assunto. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas se confundem um pouco e acreditando que, por ser extrajudicial, ela não precisa do advogado e aí ela faz os trâmites. É aí que eu acho que está o grande erro e onde não se consegue avançar e também não se consegue resolver, porque eu acho que, pela explicação da doutora, ficou muito claro, né, que são vários processos, procedimentos, e o especialista ele vai saber exatamente como aplicar cada um deles da forma correta para chegar nesse objetivo final, né? Exato, mesmo porque quando você fala no profissional do direito, ele tem que entender da parte de registros públicos. Perfeito. Então, ele tem que saber o que tem que conter a qualificação das partes. Quem são os confrontantes? Às vezes você pega uma matrícula de um imóvel confrontante, onde você tem que fazer realmente um histórico para apurar realmente quem são os proprietários e quem deverá ser... a quem deverá ser notificado ou de quem você deve colher a anuência. Então, são trabalhos que isso você ganha tempo na hora de colher as assinaturas. Então, você tem que saber analisar uma matrícula, você tem que saber identificar se realmente aquele imóvel é o imóvel confrontante do seu cliente, não só ir pelos trabalhos do engenheiro, por isso que é importante ter essa conexão entre os profissionais. É importante também entender o que está sendo feito da descrição do imóvel, se tem todos os requisitos, se está georreferenciado mesmo ou não, e confiar realmente no profissional que está fazendo os trabalhos. Então, isso é muito importante para que o trabalho seja bem desenvolvido, vamos assim dizer. Então, tem que ser um profissional que emita a ART, e isso tudo, o profissional do direito, ele vai formando o processo. Então, vem o requerimento, vem os trabalhos técnicos, vem a ART. Se for um imóvel rural, vai ter os documentos do INCRA. Se for imóvel urbano, os documentos pertinentes. Então, tendo essa conexão entre os profissionais, o serviço ele consegue deslanchar bem.
É aí que a gente entende o êxito do extrajudicial sendo bem realizado. E explorando um pouquinho mais essa questão do extrajudicial, nós tivemos, né, o provimento 195 do CNJ. E esse provimento ele trouxe mudanças e avanços quando a gente trata da regularização do extrajudicial. A doutora podia, né, explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essas alterações? O provimento 195 do CNJ, ele está, assim, maravilhoso, vamos falar dessa maneira, porque ele pegou vários pontos, né, da parte do direito extrajudicial e, na minha concepção, melhorou. Então, vamos direcionar para a retificação de imóveis. Ele deu um passo que vai, na minha concepção, vai agilizar mais ainda os processos. Por quê? Com relação às notificações dos confrontantes, a nível nacional, regulamentou-se 2 procedimentos que, na minha opinião, foram bárbaros. Primeiro se o imóvel, vamos falar de imóvel rural, tá? Se o imóvel rural confrontante, ele já tiver sido retificada a área, com certificação do INCRA, a verbação já lançada na matrícula do registro de imóveis, essa certificação, o vizinho que está fazendo a retificação de área agora, ele pode aproveitar aquela informação. Então, aí o profissional, o engenheiro que presta o serviço, ele vai precisar verificar todo esse processo, se realmente ocorreu, se está de acordo, se a medição que ele fez realmente bate com aquela que está já certificada, e ele vai fazer uma declaração informando essa situação e ele se responsabilizando juntamente com o proprietário do imóvel objeto da retificação agora, que está tudo de acordo, assina, reconhece, firma, e esse documento instrui o processo. Então, você deixaria de notificar esse confrontante. Né? Então, é o que acontece muitas vezes. Às vezes, tem confrontante que não colabora, você vai, a pessoa não assina, ou se a pessoa assina, você vai reconhecer firma, daí a firma não confere lá no cartão de assinatura, simples, aí você tem que voltar. Às vezes, se você trabalha 15, 20 dias em cima de um confrontante, está sentindo a dinâmica de poder já ter um vizinho já retificado, com georreferenciamento, averbado, aí porque vai no cartório para fazer a averbação, o cartório ele ratifica a informação que o engenheiro já mandou para o INCRA. Então, está chancelado, né? E a chance de ser diferente é muito pequena. Então, aquelas informações a gente pode estar aproveitando e deixa de notificar esse confrontante. Então, esse é um ponto principal do provimento. Outro ponto também que eu penso que agilizou muito foi a questão de ter que se notificar o poder público. Então, com relação a rios navegáveis, que o imóvel confronta, estrada, ferrovia, o fato, hoje, né, o provimento ainda não está em vigor, então ele vai entrar em vigor em setembro. Então, hoje, como que eu tenho que fazer? Eu faço todo o trabalho, tenho que demonstrar a existência, vamos colocar aí, da estrada, a descrição dessa estrada, tudo bonitinho, junto planta, memorial, encaminho isso para o cartório, peço para o cartório notificar, se for o caso do DR, a concessionária responsável, para poder se manifestar sobre os trabalhos. Aí, quando você manda, muitas vezes aconteceu isso, você encaminha, aí eles teriam o prazo de 15 dias para se manifestar. Aí, está terminando, esgotando o prazo, eles pedem para prorrogar. Aí, o que era para ser 15 dias, vamos dizer assim, ter já a resposta, já resolver, às vezes demora 20, 25, 30 dias. E, às vezes, você volta ainda com uma devolutiva que eles não concordam, aí tem que mexer nos trabalhos.
você já notificou todos os confrontantes, você já fez tudo, aí você tem que voltar, às vezes, a estaca zero. Marcos, é de chorar, viu? É de chorar. Aí você fala, mas está aqui, né? Não, mas tem que mexer. Ok, daí você vai, mexe, e muitas vezes daí você torna a notificar e fica aquela situação. Então, o que o provimento trouxe de bom com relação a isso? Na hora de fazer o trabalho, confrontou com estradas, ferrovias, o profissional vai ter que fazer a descrição, demarca tudo bonitinho, e ele vai se responsabilizar por aquelas informações, juntamente com o proprietário do imóvel que está sendo objeto da retificação. Concordou, assinou, reconheceu firma, juntou esse documento ao processo, e é isso que vai seguir no registro de imóveis. Então, a gente ganha muito tempo aí. Parece que é pouco, mas não é, não. Me convenceu já. Doutora, com essas inovações, né, essa quantidade de benefícios que a doutora comentou, qual a expectativa, né? O que a gente espera agora em termos de tempo e custo de um processo agora de retificação extrajudicial? Bom, o custo já começa a ser bem melhor, o extra, em relação ao judicial. E tempo, havendo a questão desses confrontantes, você podendo diminuir, né, o tempo de colher anuência, notificar, eu considero um avanço muito bom em tempo de finalizar o serviço perante o registro de imóveis. Doutora, uma outra questão que eu acho que ela é bem recorrente e gera muitas dúvidas, quando existe a negativa, né, por parte ali dos anuentes, de anuência dos confrontantes, né? Então, os confrontantes, eles não concordam com essa, da forma que está sendo feita a regularização. Como proceder quando isso acontece, né? E um outro ponto também, assim, como formalizar isso? Né, para que sejam tomadas as devidas medidas. Então, vamos lá. Primeiro, provavelmente esse confrontante, ele recebeu os trabalhos e, por algum motivo, ele discorda com as medidas auferidas, tá bom. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que impugnar esse trabalho, só que tem que ser uma impugnação fundamentada. Não posso simplesmente colocar, eu não concordo porque eu não gosto do meu vizinho, né? não cabe, óbvio. Então, fez a impugnação fundamentada, ele vai apresentar isso no registro de imóveis, é protocolado, o oficial vai analisar se realmente procede ou não, porque outro ponto interessante também do provimento 195 foi dar mais liberdade ainda para o registrador poder ser o juiz nessas situações, em extrema necessidade realmente do conflito não ser realmente resolvido no âmbito do extrajudicial, aí sim é que vai para o judiciário. Então, mais um ponto positivo aí do provimento. Então, a pessoa não concordou com os trabalhos. Ok, então ela apresenta a impugnação fundamentada. Se o registrador ficar convencido daquilo, primeiro momento ele pode chamar as partes, né? Então o requerente do pedido do processo da retificação com o confrontante que impugnou, chama os profissionais técnicos e tenta uma conciliação aí, faz uma mediação para ver se realmente existe o problema que teria sido apontado, se não existe, o que poderia ser feito. Se houver um consenso entre as partes, vão fazer as adequações nos trabalhos e o processo continua fluindo perante o cartório de registro de imóveis. No entanto, houve a impugnação, tentou fazer essa conciliação, não teve sucesso, aí o registrador pega todo o documento, né, todo esse processo que foi apurado até o momento e encaminha para o juiz corregedor. Então, daí lá vai dar continuidade na parte do contraditório, ampla defesa, e o juiz que vai resolver o que é o que não é. Perfeito. Certo. Doutora, e nesse caso, né, se durante o processo o oficial
do registro de imóveis não conseguir localizar, né? Ou algum confrontante, ou se tiver alguma oposição. Como que ele vai proceder nesse caso para que o processo, né, possa se continuar? Para o processo fluir, né? Para fluir bem. Acontecer, realmente. É a expectativa de todos. Bom, se o endereço fornecido pelo requerente estiver correto, tentou-se a notificação. Foi lá, bateu na porta, o escrevente, e a resposta foi: a pessoa não reside mais aqui, está em local incerto não sabido, não sabe onde está. Aí tem a segunda opção aí, que seria o edital. Então, pode ser feito o edital. Hoje em dia, o procedimento que tem mais adotado seria o edital online. Então, faz o edital, deu o prazo de 15 dias, houve manifestação, não houve manifestação. Então, se não houve manifestação, segue o baile. Houve a manifestação. Então, vamos ver o que aconteceu para ver se é caso da impugnação, se a impugnação é fundamentada ou não, para ver daí o caminho que vai seguir. Entendi. E, no caso, essa manifestação do confrontante, né? Tem um prazo específico para ela? Eu acho que uma outra questão também é para que seja resolvida essa oposição por via extrajudicial. Como são os prazos para essas situações? A gente tem que pensar da seguinte forma: o melhor seria que o requerente conseguisse apresentar, quando da recepção do processo, todas as anuências. É o cenário perfeito, né? Não aconteceu dessa forma, vamos ter que notificar. Então, nós temos o prazo da notificação pessoal, 15 dias. Não conseguiu notificar, a pessoa vai ter que fazer o edital online ou físico, enfim, mais 15 dias do edital. E assim, o edital, salvo engano, se eu não estiver enganada, o edital ele tem que ser publicado 2 vezes. Então, tem a primeira publicação, aí você tem que aguardar, acho que 2 dias, para depois publicar novamente, para daí sim começar a contar o prazo da manifestação ou não. Então, isso acaba demorando mais ainda a retificação. Mas, mesmo assim, em relação ao processo judicial, acaba sendo mais célere. Menos pior. Menos pior. Doutora, pensando agora nas diferenças ali, quando a gente fala do caso específico do imóveis rurais, né? Tem um tratamento diferenciado em relação aos imóveis urbanos? Quais as principais diferenças dos procedimentos? Tem sim. Quando a gente fala em retificação de imóvel rural, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Um principal aí seria a maneira de descrever o imóvel, que obrigatoriamente ele tem que estar georreferenciado. O que é esse georreferenciamento? É mapear de forma detalhada o imóvel. Então, a descrição do imóvel ela é muito mais rica, né, em elementos, até para localizar esse imóvel no globo terrestre, que você tendo esse georreferenciamento, você joga naquele Google Earth, lá você vai ter exatamente onde está a área e não tem dúvida de que aquele é o seu imóvel, não tem erro. Então, o georreferenciamento ele é indispensável para imóvel rural. E lembrando que dia 20 de novembro deste ano vence o prazo para a retificação, para a adequação dos imóveis com até 25 hectares. Então, já estamos assim na reta final das retificações e até agora não falaram nada de prorrogar prazo, né? Que todo mundo vai deixando, vai ser prorrogado. De repente não vai, daí todo mundo fica desesperado. Então, o GEL é muito importante para caracterizar o imóvel rural. Já o imóvel urbano, embora não seja obrigatória a descrição com georreferenciamento, quem opta por fazer com georreferenciamento é ponto positivo e está na frente, vou falar assim, porque você tem a descrição realmente mais precisa do imóvel.
Inclusive, no provimento 195, ele tem um de seus artigos, ele deixou essa opção para o requerente de imóvel urbano. Então, se ele desejar fazer a descrição dele com georreferenciamento, ele pode fazer, embora não seja obrigatório nesse caso. A não ser que, se eu me estender aqui, eu vou indo. Mas Não, mas por favor. A não ser que seja caso de REURB, aí realmente é obrigatório. Mas não sendo o REURB imóvel urbano, você tem a opção de fazer com ou sem georreferenciamento. Aí é a opção do requerente. Mas o rural, ele é obrigatório, não tem opção. Doutora, e no caso, né, a doutora citou sobre o georreferenciamento, também a gente tem a questão da certificação pelo INCRA, né? Quando esses documentos são obrigatórios e qual a importância dele no processo? Todo imóvel rural, ele é feito georreferenciamento e obrigatoriamente tem que ser feito o registro no INCRA. Então, o registro é feito pelo profissional que faz o levantamento, ele assina, ele é responsável técnico pelas informações e o registro de imóveis também. Por quê? Porque depois que entra no registro de imóveis, passa todo o processo, finalizou, está apto para averbação. O registro de imóveis finalizou a averbação, ele também tem que comunicar ao INCRA. E é uma coisa importante que você disse, muitas pessoas falam, mas por que ter isso, né? Por que ter georreferenciamento? Por que ter o CAR? E outro dia eu participei de um evento e a palestrante até ela comentou do porquê dessa importância. Hoje a gente trabalha, quem dera, mas eu vou ainda trabalhar, com a questão do crédito de carbono. E para chegar nessa situação do crédito de carbono, que envolve propriedades rurais principalmente, você tem que ter essa descrição precisa, você tem que ter o CAR correto, o Cadastro Ambiental Rural. Uhum. Então, você tem que ter isso muito bem feito. E o que aconteceu, né? Lá atrás, quando começaram as primeiras emissões do CAR, parece que não foram feitas com muito rigor, assim, com muita cautela que o documento realmente exige e precisa. Tanto que, hoje em dia, muitos cadastros ambientais rurais têm sido retificados. Por quê? Porque foi feito errado lá atrás. Então, é importante essa movimentação. Então, não é à toa, por que tenho que fazer meu imóvel com georreferenciamento? Tudo isso tem um porquê. Então, conforme as leis, né, vão sendo criadas, desenvolvendo, aí você veja, comentei o crédito de carbono, é um dos motivos para a gente ter o imóvel bem identificado. E aí você evita a sobreposição de imóveis, você evita os conflitos. Então, tem muita importância. Vi casos até da tokenização desses ativos, né? Imagina Exato. A necessidade de estar bem referenciado, bem certificado. Então, é um ponto muito delicado, né? Sim, muito. E a minha próxima pergunta, acho que a doutora já até respondeu, que é, então, se não tiver o georreferenciamento, a certificação do INCRA, eu não consigo nem iniciar esse processo de certificação. Não adianta tentar. Não, porque o cartório ele vai exigir um dos requisitos para finalizar a averbação da retificação diária é que tenha realmente essas informações precisas. Justo. Doutora, e analisando, quais são os erros mais comuns que os proprietários cometem, né, quando a gente fala do processo de retificação diária? Eu penso que... Essa parte é boa. Eu penso que o início do processo da retificação diária. Porque quando a gente fala em retificação diária, muitas pessoas imaginam que eu vou contratar o engenheiro, ele já vai fazer o levantamento e daqui eu já sigo a vida. Não é bem assim. Então, a gente precisa desenvolver um estudo técnico como está o imóvel, por que ele chegou com essa descrição. Será que teve alguma falha anterior que não foi apurada? Porque o engenheiro, de repente, fez o levantamento e deu uma área muito maior do que está na matrícula. Será que foi feito correto esse levantamento?
Então, você fazendo o estudo do que você tem hoje na matrícula, ou às vezes é uma transcrição ainda, né? Vamos imaginar que o imóvel esteja transcrito. E puxando o título anterior, você consegue puxar o histórico e às vezes você até encontra elementos de correção. Isso em imóvel rural é raro, tá? Mas com o imóvel urbano ainda é possível. E você daí deixa, às vezes, dar continuidade num procedimento que o custo é até maior e tudo mais, em relação à retificação que, ao estudar o retroativo, né, do imóvel, você encontra um elemento que estava faltando e, através dessa informação, o oficial pode fazer uma retificação de ofício, retificando a informação da matrícula atual. Isso, mas, volto a falar, para imóvel urbano. Rural, é muito difícil isso acontecer. Normalmente, o rural, o que a gente vai acabar se deparando? Com áreas menores do que realmente tem na matrícula. Por quê? Vamos novamente pensar. Lá atrás, qual que é o retrocesso desse imóvel? Então, eu tenho uma gleba hoje com 25 hectares. Ela teve uma origem. Então, vamos indo, retrocedendo. Aí você descobre que o título anterior a esse imóvel, ele já tinha uma descrição que não era tão precisa. Ou seja, ele falava, tem 120 hectares, mais ou menos. E confronta com João da Silva, Antônio do Caneco e João Aparecido. Era isso. Então, assim, a descrição zero, né? Ele fala assim, como que fazia uma medição? Era o que tinha, era como era como feito. Ele conseguiu vender os lotes? Não sabemos. E mas venderam, né? Destacaram, Segurança venderam. jurídica teve o comprador, então, não sabemos. Mas é que eu falo, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas faziam assim? Fazia. E era feito. E não era só aqui nesse município que fazia, era no Brasil inteiro. E tinha situações ainda que eles faziam a medição. Outro dia eu estava também assistindo a aula de um professor e ele lembrou uma situação que há muitos e muitos anos atrás, vamos assim dizer, eles faziam a medição como, né? A pessoa estava lá no cavalo e acendia o cachimbo. E tinha um lance mais ou menos assim, que daí ele ia caminhando enquanto estava saindo fumaça do cachimbo, daí ia sei tantas léguas. Eu não vou saber explicar direito, porque eu fiquei tão assim, impressionada, falei assim, como? Aí na hora eu fiquei tão chocada com a situação que eu acabei perdendo a linha de raciocínio. Mas foi muito interessante, por quê? Porque era mania, era como eles faziam a medição, né? 10 passos, 40 passos... Qual o tamanho da perna, né? E funcionava. E ia, e dava tudo certo. Exato. E fechava Menos os contratos. conflitos que agora. Tinha compra e venda normal, faziam desmembramento. Então, eu já não sei se era mais conflitos ou menos conflitos que agora. A cerca movia para um lado para o outro. Exato. E a gente também tem que pensar que hoje tudo é muito mais dinâmico. As informações a gente recebe de uma maneira mais rápida. Então... por isso que eu falo, não sei se antes tinha mais ou menos conflitos, hoje talvez meio que parecido, mas a maneira de você resolver, naquela época era de uma forma e hoje é de outra maneira. Então, você tem que se adequar aos tempos modernos e deixar cada vez mais precisa a descrição do imóvel. Perfeito. Certo. Doutora já deu várias deixas e dicas, mas se a gente fosse compilar, então, as dicas essenciais para garantir um processo mais tranquilo e eficiente, quais seriam essas top dicas? Top dicas? Primeiro, parceria. Parceria, advogado com engenheiro. Então, o proprietário do imóvel que deseja fazer retificação diária, primeira coisa, eu penso, ele tem que contratar um profissional especializado que entenda realmente de retificação diária, que entenda de registros públicos, para que o trabalho flua de uma maneira mais tranquila. E, junto, um profissional que ele também confie, que saiba que vai fazer um bom trabalho, para que os dois profissionais tenham essa harmonia
e consigam fluir com todo o processo. Então, fazer um estudo prévio da área, aí vai caber a quem? Ao advogado. Daí ele está analisando, teve alguma dúvida, ele vai se reportar ao engenheiro, e ali vão trocando figurinhas e formando todo o processo, não seria o processo, mas formando todas as informações, colhendo todas as informações, para daí sim vislumbrar a possibilidade ou não de ser uma retificação de área. Ou se seria simplesmente uma retificação ex officio. Justo. Doutora, e se a gente para analisar, quais são os casos em que essa retificação diária ela é indispensável, né? Que, na verdade, assim, sem ela, o proprietário não consegue nem vender, nem desmembrar, nem construir. Quais seriam essas situações quando a gente para fazer essa análise? Vamos partir de novo para o imóvel rural. Okay. Então, se o imóvel rural não cumprir os requisitos, né? Que agora nós temos existe o decreto 4.449, que foi o decreto que começou a colocar as regras do georreferenciamento, delimitando pelo tamanho das áreas. Então, começaram com as áreas maiores e o tempo foi passando, e esse ano, como eu comentei, dia 20 de novembro, é o prazo fatal para que os imóveis até 25 hectares estejam georreferenciados. O que vai acontecer se não tiver georreferenciado? Trava. Então, não vai conseguir fazer compra e venda, não consegue fazer financiamento, não consegue desmembrar, não consegue unificar. Então, a pessoa, às vezes, precisa do crédito, né, que saia em 30, 60 dias, mas antes ele vai ter que fazer retificação diária. Ele não vai conseguir esse crédito nesse tempo hábil, porque até ser concluída a retificação diária, você não sabe os embrólios que você vai encontrar no caminho. Pode ser que transcorra tudo na santa paz, que todos os confrontantes deem as anuências de uma forma pacífica, que você não tenha problema em reconhecer firma das assinaturas, né? Todos os documentos realmente estejam aptos para ingressar no registro de imóveis e viabilizar a verbação. Então, é muito importante esse procedimento com o georreferenciamento. E para o imóvel urbano, a questão de não estar retificada a área, você realmente pode encontrar outras dificuldades, não necessariamente a questão de uma compra e venda, porque se você partir do princípio que você está vendendo o imóvel que está matriculado com aquela descrição exatamente, até então não terá problema. Mas, com o provimento 195, que está exigindo uma descrição mais detalhada do imóvel, completa, enfim, aí você pode, daqui uns meses, vir a ter problema. Mas o imóvel urbano, se você tem um imóvel urbano e você deseja fazer, por exemplo, uma incorporação imobiliária, construir um edifício, você tem que ter essa descrição perfeita, que é um dos requisitos, inclusive, das normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A descrição do imóvel tem que estar perfeita, apta para dar continuidade no registro do empreendimento. Você tem um imóvel urbano, eu tenho 2 imóveis urbanos e eu desejo unificá-los. Para você unificar, você vai ter que apurar primeiro a área de cada um para ver se está ok, para depois unificar. E onde você vai fazer isso? Retificando as áreas. Às vezes você faz o levantamento, está de acordo com a matrícula, está ok, ótimo, não vai precisar retificar. Mas você vai ter que demonstrar lá no registro de imóvel que a área A e a área B, elas estão com a descrição corretas, elas estão aptas à unificação, para daí você apresentar o processo da área unificada. Isso vai ser aprovado também pelo município, certo? Para depois vir para o registro de imóveis da continuidade. Então, há situações também dos imóveis urbanos que você precisa observar a descrição perfeita dele, para dar continuidade aí nos empreendimentos futuros.
Excelente. Doutora, principalmente na área rural, né, ouvindo tantas explicações, me vem uma situação assim, que eu citei a rural porque eu acredito que é onde isso pode acontecer. Quando a gente fala dessa regularização, vem em mente normalmente, como o Marcos brincou, né, a cerca foi puxada um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas a doutora já teve conhecimento de alguma retificação de área que pegou o confrontante de surpresa no sentido dela ser muito considerável? Isso acontece? Ou normalmente são ajustes, pequenas áreas? Já quando eu estava no registro de imóveis, nós tivemos um caso que daí você começa a pesquisar, levantar informações e você descobre. Enfim, era um imóvel, não me recordo exatamente a metragem que ele tinha, mas da matrícula inicial para os trabalhos realizados, foi constatado um aumento significativo da área. E o registro de imóveis, ou melhor, a retificação de área, ela não serve para regularizar imóveis que você compra e não passa escritura, né? Então, o que às vezes acontece? O Marcos é meu vizinho. Olha, Maísa, vou vender para você esse pedaço, você pode colocar sua cerca ali? À vontade. E tá tudo certo. Falo, ok. Aí um tempo, né, a pessoa que compra vai dar uma desperta, fala, então agora minha área aumentou, eu preciso retificar. Aí a pessoa vai lá, faz o levantamento, o profissional, né, vai lá, faz o levantamento tal, e constata-se realmente que existe uma área maior. Que é exatamente a área que o Marcos cedeu. Coincidentemente, a área do vizinho. Pois é. Aí você fala, puxa vida, de onde está vindo essa área? E o registro de imóveis não vai aceitar, né, certamente, essa situação e baile segue. Não, da onde veio? Nós temos que entender. E daí você começa, puxa aqui, puxa informação ali, você vai consultar o arquivo do registro de imóveis também, para ver se teve alguma, né, desse imóvel, objeto da retificação, se teve alguma outra coisa que aconteceu lá atrás e deixou de ser apurado, enfim. E daí vai, e você pede informações para o engenheiro, pede informações para o proprietário que requereu a retificação, e, de repente, eis que surge, olha, não, então, é que eu comprei a área do Marcos e não passei escritura. Daí você fala, olha, sinto muito, não podemos fazer a retificação de área nesse sentido. Então, vai ter que regularizar primeiro a compra e venda, certo? Então, vai ter o quê? Apurar a área total do Marcos, fazer o levantamento, desmembrar. Às vezes eu vendi a área que não era nem minha. Olha lá, puxou um pode. Puxou um pouquinho a cerca, fazer toda a retificação de área primeiro, para depois fazer o desmembramento, para daí sim você poder passar a escritura e essa área destacada da sua propriedade ser unificada à minha. Tá? Daí sim vai justificar a área total da minha. Só que daí você fala assim, tá, e daí a sua também está errada, precisa retificar. Como que a gente faz? Bom, primeiro eu tenho que retificar a minha área, você está retificando a sua, certo? Uhum. Nossas áreas deverão estar georreferenciadas, deverão estar certificadas pelo INCRA, CIGEF, tudo bonitinho. Então tá, a minha área retificada, a sua retificada, ok. Retificou, desmembrou, e daí eu posso realmente unificar a minha. Por quê? A descrição das áreas, elas estarão falando a mesma linguagem. Vai sobrepor, né? Não vai sobrepor. Ela vai falar a mesma linguagem. Sobrepor é se eu invadir a sua área ou você invadir a minha. Uhum. É que eu imaginei que se você certificou a sua, a minha ainda não, elas vão estar citando então, que a mesma área daí não dá, a duas, daí nem não pode, daí nem pode. Por quê? Porque você vai estar... É como que eu poderia falar de uma maneira mais tranquila? Como se você estivesse falando português e eu inglês e a gente querer dar choque. Não vai, entendeu? Você tem que... A linguagem da descrição do imóvel tem que ser a mesma. Então, o que acontece às vezes? Eu tenho um imóvel, eu adquiri em 1987. Tempo. Não tinha descrição totalmente diferente do que se faz hoje.
A sua área já está redonda, você já está com o certificado do INCRA, já, né, tem então, provavelmente não, você então tem o georreferenciamento. E como você vai destacar parte da sua área e eu vou poder unificar a minha, se a minha está com a descrição defasada? Então, eu vou ter que adequar a descrição da minha, ter que fazer daí a retificação da minha área, para poder pegar aquele pedacinho que eu comprei da sua área e unificar a minha. E quando você faz essa unificação, você daí faz uma outra certificação para o INCRA também. Então, todos os momentos. Voltando à questão ainda da retificação, nós estávamos conversando da sua área já retificada e a minha não. Atualizadíssima. O que eu achei também formidável do provimento 195 do CNJ? Ele dá a oportunidade de você ter uma área, vamos supor, eu tenho uma área significativa, e essa área vai precisar passar por uma retificação para, posteriormente, ela ser desmembrada. Então, hoje, como que se faz? Essa área ela tem que ser retificada, georreferenciada, ok? Mas ela tem que ser certificada pelo INCRA, CIGEF e tudo mais, para depois para ela ingressar no registro de imóveis e, posteriormente, ela ser desmembrada, para daí sim essas outras duas áreas, essas novas áreas, também serem, obviamente, certificadas pelo INCRA, CIGEF e tudo mais. Então, o que o provimento trouxe de interessante que eu particularmente gostei e eu acho que a gente ganha tempo também nesses processos? Você retifica a área total, ok. Georreferenciamento, ok. Mas se você, ato contínuo, já faz o desmembramento dessa área, essa área maior ela não precisa passar pela certificação do INCRA, mas as outras duas áreas já terão o certificado. Então, as áreas que surgirem com o desmembramento, elas sim terão o certificado do INCRA e o CIGEF. Mas isso você faz daí ato contínuo, né? Ou seja, em seguida. Então, apurou a área maior, você faz o georreferenciamento. Nesse primeiro momento, não precisaria ter a certificação do INCRA, mas você faz o desmembramento, essas áreas que foram daí destacadas dessa área maior, você vai obrigatoriamente daí fazer a certificação do INCRA e o cadastro no CIGEF. Então, o fato de você não ter que fazer primeiro a certificação na área maior, para depois ela ser encerrada, né? Porque vai encerrar e vai criar novas áreas. Você já consegue pular esse procedimento. Eu achei também que foi ponto positivo aí para agilizar. Muitos lotes, né? Pode ser muito. Sim, eficiência, muito célere, eficiência. Né? Fazer algo que não vai ser usado depois. Exato. Já regulariza da forma correta. Porque ele vai ser regularizado. Né? Você faz todo o trabalho, né? Eu fico pensando hoje, você faz todo o procedimento de um imóvel que ele vai ser em seguida modificado. Você faz a certificação do INCRA, que em seguida já vai deixar de existir aquela certificação, porque vão surgir novas certificações em virtude das novas áreas que foram destacadas. Então, eu gostei muito desse item do provimento também. Perfeito. Uma verdadeira aula, muito obrigada. Poxa, chegamos no final aqui dos questionamentos que tínhamos sobre o assunto. É uma pena até fazer o encerramento. Tá tão bom o papo. Tá mesmo. Aprende tanto. Tá gostoso. Doutora Maísa, muito obrigada novamente de comparecer e compartilhar de uma forma tão detalhada todo o seu conhecimento, né? Porque eu falo, às vezes nós temos profissionais que eles compartilham de uma forma limitada. Não vou explicar muito, não, porque senão eu transmito esse conhecimento que é meu, né? E eu fico muito feliz com a sua entrega, né? Em mais um episódio, que a gente vê mesmo essa sua intenção, exato, de compartilhar esse amplo conhecimento com uma riqueza de detalhes. Eu tenho certeza, assim, como eu e o Marcos ficamos aqui, né? Às vezes a gente até perdia a hora da pergunta, porque realmente nos envolve a sua resposta, a riqueza de detalhes. Assim também foi
da mesma maneira precioso para a nossa audiência. Então, muito obrigada por toda essa entrega, né? E mais uma participação aqui no nosso canal. Com certeza, contribui para o nosso objetivo, que é disseminar uma informação de qualidade, numa linguagem acessível. Então, muito obrigada por essa contribuição. Eu que agradeço e fico, como eu disse no começo, muito honrada realmente em poder participar e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? Eu falo que a gente não sabe tudo, está sempre aprendendo, e eu consegui passar essas informações e você me dando esse feedback que realmente foi bacana, foi fácil o entendimento, eu fico muito feliz, porque eu fico preocupada em realmente levar uma linguagem mais acessível do que ficar muito no juridiquês, porque eu sei que é difícil entender. Quem não conhece registros públicos fica muito perdido, porque é um ramo à parte, eu falo do direito, mas é muito importante, assim como os outros, e poder compartilhar essa experiência e um pouquinho do meu conhecimento é uma gratificação muito grande para mim. Muito obrigada. Bacana. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. E para você que nos acompanhou, já queremos saber, você já precisou retificar a área de um imóvel? Quais desafios encontrou nesse processo? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe a sua experiência. Se você gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui na Central do Direito o nosso compromisso é com a informação jurídica relevante apresentada por quem conhece na prática o direito. Nos vemos no próximo episódio e até mais.